gente, tudo bem? Nossa, estou descabelada, estou sem luz praticamente, meu Deus do céu. E aí, pessoal, vamos lá para mais uma live? Enquanto o Instagram vai chamando o povo, aí você que está assistindo gravado pelo YouTube, se você quiser fazer parte aqui da live, manda suas perguntas. Toda a grade de live eu sempre coloco na aba comunidades do YouTube, tá? Para que você consiga participar, consiga trazer sua pergunta, consiga fazer a pergunta para a doutora, enfim. Então, fiquem ligadinhos na aba comunidade do YouTube. Certo, pessoal? Certo. Bom, gente, hoje, mais uma vez, eu sempre trago informações sobre as doenças bucais, sobre essa parte bucal, porque é extremamente fundamental, né? A galera que passa aí pro tratamento oncológico, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar que ajuda essas pessoas e muita gente nem sabe que existe dentista oncológico, né? Muita gente lá no meu direct vai lá e fala, o que eu preciso, né? Então, hoje eu vou conversar com a doutora Thaís, que é uma querida. Deixa eu já colocar ela aqui pra gente não perder nada. Oi, Eli, tudo bem? Oi, doutora Jaqueline. Querida, gente, a live da doutora Jaqueline também está aqui no canal, vocês. Tem uma playlist escrito tratamentos oncológicos e também tem uma playlist que é de dentista. Ela, querida. Oi, doutora. Olá, Bem, tudo doutora? bem? Tô Tá me escutando? perfeitamente. Doutora, antes de mais nada, obrigada. Eu fico tão feliz, gente, quando vocês param a vida de vocês aí no consultório, nessa correria, né? Porque muita gente acha que é só a consulta, né? E não é só as consultas, né? É toda uma rotina extensa, Ah, fora a vida pessoal, né? Que também faz parte aí. Então, assim, ai, doutora, obrigada. Acho extremamente nada, que importante. isso. Eu sempre que eu tiver a oportunidade de trazer bastante profissionais assim como você, que é dessa parte oncológica, né? Que muita gente desconhece, que ninguém sabe que existe, né? Eu também fui uma pessoa que também nem sabia que existia, então eu sempre que eu tenho essa oportunidade, eu sempre trago aqui, então eu queria demais agradecer. Obrigada, doutora. Nada, a gente que agradece você podendo estar dando essa abertura para a gente poder falar um pouquinho da Uhum. odontologia oncológica, que é extremamente importante, além das outras, é, nutrição, fisioterapia, né? Tudo é uma equipe multidisciplinar e que deve caminhar junto aí, é extremamente Para importante, fazer né? tratamento oncológico não é fácil, né, doutora? É, é pesado, Não, né? não, E não é precisa fácil, aí de é uma pesado. série de profissionais para poder passar por esse período, né? Não só dentista, assim como a senhora falou, né? Fisioterapeuta, fono, Psicólogo, psicólogo, né? nutricionista, Toda uma equipe, né? Porque né? precisa, né, doutora? Sim, a gente tem sempre que focar na segurança do paciente, né? Na eficiência do tratamento para ele, que seja o mais confortável possível Uhum. da forma que, né, puder. E que a gente deixe ele sem sentir dor na boca, sem que tenha que parar por o tratamento oncológico por causa de infecção dentária. Então, isso pode acontecer, né? Infelizmente. Então, E, doutora, qual que é a função? Como que a gente chega? A pessoa tem lá o diagnóstico de câncer, enfim, ela precisa. Quem que faz esse encaminhamento? Como que é feito esse trâmite, né? Porque muita gente nem sabe que tem acesso a isso, né? Então, como é que é feito, doutora? é, ainda está sendo, a gente ainda está É, engatinhando nessa área, né? Então, infelizmente, mas a gente está, você dando essa oportunidade, a gente está falando sobre isso e a gente também tem que estar na internet falando sobre a questão de odontologia oncológica, a gente tem que divulgar isso, né? E graças a Deus está tendo cada vez mais profissionais, cursos que a gente pode fazer. Tem várias amigas aqui do curso que eu fiz e uhum, são mais queridas também, profissionais extremamente capacitados. Então, a gente normalmente é o médico, né? O radioterapeuta, o médico oncologista, né? Que deveria estar passando isso para a gente. E o importante é que passe antes de iniciar o tratamento uhum, quimioterápico ou radioterápico, para que a gente possa ver se tem alguma infecção oral, né?
qual vai ser o protocolo de tratamento, quantos grays vão ser utilizados na radioterapia, qual é o tratamento de quimioterapia. A gente precisa saber disso para a gente poder fazer um programa de acompanhamento antes, durante e após o tratamento oncológico. Então, certo seria antes, né, doutora? Antes mesmo de começar qualquer coisa, tinha que passar por avaliação, né? Sim, sim. Porque, na verdade, a gente deveria estar fazendo sempre prevenção, né? Toda pessoa, independente de estar em tratamento oncológico ou não, a gente deveria fazer uma prevenção para não ter problemas, não ter gastos com dentista, dores sem necessidade, né? Então, o importante é isso. E várias pessoas, às vezes, já aparecem com várias infecções na boca, infelizmente, e que às vezes a gente tem que ser um pouco radical, principalmente quem vai fazer radioterapia. Então, às vezes a gente não pode pensar muito e às vezes tem que fazer extrações de dentes para não ter problemas futuros, né? Então, a gente tem que estar focando e sempre fazendo manutenções, acompanhando o paciente de pertinho, né? É importante. Doutora, falando, vou trazer para o câncer de cabeça e pescoço, né? Por conta da parótida. Existe uma série, esse tratamento oncológico dá uma série de efeitos colaterais, né? Mas na boca, ele especificamente, ele traz algumas coisas que ele dá uns efeitos ali que realmente são persistentes, são bem chatos, né? Porque a pessoa vai se alimentar, né? Enfim, e aí acaba... Sim. Quais são as lesões mais, assim, popular que acontece? Então, as lesões mais, assim, que aparecem mais é a mucosite, principalmente em radioterapia, né? E algumas quimioterapias, dependendo do protocolo de quimioterápicos, isso pode trazer a mucosite. Mucosite são parecendo aftas, feridas, que às vezes, dependendo, ficam bem abertas e machucam muito, doem até o paciente, às vezes não consegue comer, não consegue ingerir nem água, então a gente tem que tomar muito cuidado e às vezes, se a gente sabe que o protocolo, por exemplo, quimioterápico, vai dar a mucosite, a gente já começa a fazer a laser terapia, que é o laser, a terapia fotodinâmica, já faz a prevenção disso, para que não tenha mucosite e que o paciente possa fazer o seu tratamento sem nenhum tipo de parada, né, durante o seu tratamento oncológico. Tem a mucosite, tem às vezes, dependendo pode ser estomatite, que também são feridas na boca, infecções fúngicas como a cândida, herpes, pode aparecer muitas coisas. E né? Você falou da laser, doutora, dói laser terapia? Muita gente pergunta. Não dói. Não dói? Não dói. Porque a gente Não dói. Mas é claro que a gente tem que... Não, pode concluir. Não, porque eu, como paciente, fala laser terapia, aí já fala, nossa, vai doer, né? A gente pensa naquele laser de queimar, né? Mas não é. Não, a laser terapia não dói. Claro que a gente tem que sempre tomar os cuidados, ver como é que tá os machucados, né? Para também encostar, sempre estar conversando com o paciente, a gente tem sempre que escutar o paciente, né? Então, é importantíssimo a gente escutar o paciente para saber se a gente sempre fala, olha, se incomodar, se sentir alguma coisa, você avisa, que aí a gente para um pouquinho, se doer, aí a gente às vezes não é ideal, às vezes a gente tem que botar bem próximo da lesão para que a luz penetre bem ali no local, na lesão, mas às vezes a gente tem que botar um pouquinho distanciado porque o paciente está sentindo dor, então, mas não dói, não dói, sem dolor. Tem uma pergunta interessante até, eu vou fazer aqui, ó. A Maria perguntou assim, a radioterapia interfere na saúde bucal? Sim, interfere. Interfere porque pode ter os pós, né, da radioterapia, pode acontecer. E durante a radioterapia também, que às vezes a dificuldade de abertura de boca, alterações na saliva, cáries, né, pode ter, às vezes, a osteoradionecrose, que é, às vezes, na necrose, depois de se tiver que fazer alguma extração após a radioterapia. Então, pode sim. Todas essas intercorrências, doutor, que você falou de osteoradionecrose, tudo isso pode... É melhor tratar antes que aconteça algumas coisas do que depois, né? Sim. A gente nunca pode, por exemplo, a gente nunca pode deixar nenhum foco de infecção na boca. Por exemplo, doença periodontal, a tártaro, né, placas. A gente tem que estar sempre removendo o tártaro, porque é um foco de infecção. Cáries, às vezes cáries muito profundas, que às vezes a gente tem que fazer o tratamento de canal. Então tem que ser tudo feito antes. O importante é ser feito antes.
A gente tem que bater nessa tecla, tem que ficar batendo nessa tecla, porque é importante para o paciente, entendeu? A gente tem que pensar no paciente. E, doutora, isso acontece, assim, por exemplo, a pessoa está passando lá para um ciclo de rádio, e aí ela aconteceu um canal. Que é mais delicado do que uma pessoa que está com um canal normal, uma pessoa que não está passando por um tratamento oncológico, do que uma pessoa que está passando por um tratamento oncológico e precisa fazer um canal? Sim, sim, é mais delicado e a gente tem que fazer vários protocolos de atendimento, a gente tem que ver como é que está o exame de sangue, fazer pedidos, né, para a gente ver. Às vezes tem até que parar o tratamento radioterápico para fazer o canal, né? Então, é sempre bom, é como eu falo, eu vou bater na tecla de novo. Você tem que fazer antes. Parar o tratamento, às vezes, oncológico? Às vezes tem que parar o tratamento oncológico, sim. Dependendo da infecção, se a infecção for aguda, a gente tem que parar o tratamento para que possa fazer porque foco de infecção traz muitos problemas na boca e também tratamento para o paciente, né? Então a gente tem que, às vezes, tem que parar sim. Então por isso que a gente tem que sempre estar fazendo esse acompanhamento Isso, com o paciente. de uma certa forma, não prejudica a pessoa, doutora? Porque você está fazendo um protocolo. Prejudica, prejudica. Mas isso é tudo conversado com o médico, é claro, né? A gente tem que conversar, explicar o que está acontecendo. A gente tem sempre que estar em contato direto com o oncologista para a gente explicar o que está acontecendo. Em relação vou trazer para mim de novo. As glândulas salivares, doutora, principalmente em câncer de cabeça e pescoço, as bichinhas sofrem, né? Sofre, sofre bastante. Dependendo da radiação, sofre bem. A rádio, o que ela pode causar aí na glândula salivar? Então, ela pode causar xerostomia, que é a sensação de boca seca, ou às vezes até a hipossalivação, que é a falta de saliva, né? E às vezes isso pode ficar por bastante tempo, ou às vezes até pode ficar a vida inteira do paciente, dependendo do tumor, né? A quantidade de radiação e tudo isso. A radiação, ela chega a eliminar a glândula salivar? Sim, em alguns casos. Eu acho bom frisar essa parte, porque casos. tem muita gente que fala, nossa, Vanessa, tomei radiação aqui, mas falaram que nunca mais não vai dar para mim salivar, e realmente acontece, né, doutora? Acontece. Dependendo da localização do tumor, pode sim, afeta algumas glândulas e podem trazer problemas, sim. Pode trazer também, às vezes, durante a radioterapia, pode trazer alteração de paladar, né? O paciente fica sem aquela sensação do gosto da comida, aí com isso ele não quer comer, né? E o que não é legal, porque senão pode dar uma desnutrição. Às vezes não sente gosto da água, e que a gente tem sempre que bater nessa tecla da importância da ingestão de água, de líquido, né? Então a gente tem que estar sempre focado no paciente também, para a gente estar sempre vendo se ele está bebendo água, se ele não está bebendo água. Às vezes pode usar alguns substitutos salivares para ajudar, né? Fazer, às vezes, o laser. Mas a gente sempre tem que avisar o paciente que são sempre paliativos, são cuidados paliativos, né? E que às vezes depois da radioterapia pode melhorar, pode voltar essa questão do paladar, pode voltar a questão da salivação e tudo, né? Então, mas sempre tem que avisar o paciente. Perde, doutora, a glândula salivar? Não tem, perdeu, não tem estímulo, não consegue ter saliva, né, mais. Não consegue. Aí a gente vai ter que tentar usar o substituto salivar, tentar fazer algumas outras medidas, né, que a gente possa tentar trazer um conforto para o paciente, né? Substituto salivar é tipo uma saliva artificial que a gente coloca na boca e o paciente tem aquela sensação um pouco da saliva, né? Eu não gosto de falar muito de saliva artificial, que eu acho meio... mas é para ficar mais didático, é um hidratante, né? Da boca, né? É um hidratante... É um substituto, né? Substitui um pouco a saliva. Aí tem vários substitutos salivares, aí o paciente também tem que ver, tem que testar para ver o que ele se adapta melhor, né? Tem paciente que às vezes não gosta do gosto de um, às vezes não se adapta com o outro. Então tem vários substitutos e a gente vai colocando isso e adaptando para o paciente, né? E doutora, isso não
interfere na alimentação dessa pessoa? Interfere, né? Porque não tem saliva, como é que acontece? E É, essa é, perda é. causa alguma coisa, doutora, na boca? Como assim? Não Por entendi a exemplo, pergunta, a pessoa desculpa. não se a falta de, sei lá, de alimentação, com a falta também de saliva, né? Isso pode causar mais coisa na boca do que normalmente causaria? Às vezes, o que acontece é que não faz aquele bolo alimentar, né? Fica difícil de ingerir a comida, né? Então, às vezes, você tem que ingerir mais líquido para que possa Uhum. ajudar na deglutição, né? Então, a gente tem que tentar fazer. E, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o paciente vai comer também, que aí ele começa a usar papinhas, coisas mais mingauzinho, né? Então é cariogénico aquilo ali, ou seja, da cárie. Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem sempre que avisar o paciente que não pode comer coisas com muito açúcar, né? Porque como tem a baixa de salivação, diminui a proteção. Então aí você tem uma tendência maior a ter mais formação de tártaro, mais formação de cárie. Então a gente tem que estar sempre orientando o Ou paciente seja, nessa a questão. alimentação, aquela alimentação mais pastosinha, mais líquida, ela é mais propensa a desenvolver cárie, tártara, né? Por ser essa dieta mais líquida e pastosa, né? Com mais Ah, açúcar, né? mais Açúcar. Então, se for uma coisa de uma sopa, o ideal não é isso, é sempre tentar comer coisas mais consistentes para você ter uma nutrição melhor, né? Isso o nutricionista Uhum. pode falar até melhor que a gente. É, e aí ele tem que ter uma alimentação um pouco melhor. Então, a gente pode inserir junto com líquidos, né? Água, sucos, aí tem que ver também quais são os sucos que podem ser utilizados para não trazer tanto problema na mucosa, na boca do paciente, que às vezes pode ser muito ácido, Uhum. incomodar, né? Então, tem que tomar muito cuidado. Eu já ia falar essa questão do ácido, porque existem algumas pessoas que alimento ácido causa mais desconforto, né, doutora? Por quê, doutora? A internet é minha ou dela, gente? Falem pra mim. Oi? Foi? Cortou? Será que a minha aqui tá falhando, doutora? Ai, Não voltou. sei. Alô? Para mim voltou. Pronto. Voltou. Voltou. Voltou? Tá bom. Então, o que eu estava falando é que às vezes alguns pacientes já vêm com algumas doenças também já associadas, né? Pressão alta, diabetes. Então já vem com algum descontroles e que utilizam algumas medicações também Uhum, que podem prejudicar já o fluxo uhum. salivar. Se coloca aí a quimioterapia ou a radioterapia, principalmente, aí já prejudica mais ainda. Existem algumas medicações que inibem a salivação, né, doutora? E aí que fica lindo, né? Sim, sim. Aí também, às vezes, alguns pacientes que já estão na menopausa, principalmente mulheres, e isso também pode diminuir a salivação. Se o paciente, às vezes, tem uma síndrome de que a gente chama de ardência bucal, também pode prejudicar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado E e os fazer sempre os dentes, acompanhamentos. doutora? O que causa alguma coisa? Tanto a radiação quanto a quimio, eles ficam mais fracos, eles quebram com mais facilidade? Como é que fica os dentes? Principalmente com a radioterapia, sim, eles ficam mais frágeis, mais fragilizados, né? Eles podem ter umas cáries mais profundas e às vezes os pacientes não sentem tanta dor na cárie de. Hoje em dia não se utiliza mais, mas antigamente a gente falava que é a cárie de Uhum, radiação, né? Então são mais difíceis de tratamento. Às vezes, dependendo do caso, às vezes tem até que fazer a extração dos dentes, porque uhum. as cáries são muito profundas, né? E implante, doutora, pode Da fazer? quimioterapia, às vezes pode. Implante? Oi? Pode fazer? Não, Não dá, não. né? Implante é aquele parafuso, né? Mexe com a estrutura óssea, pode dar outras coisas, né, doutora? Sim, é porque o osso com a radioterapia ele não fica com aquela Uhum. vascularização, ele não fica, não vem o sangue, né, não bombeia corretamente ali e tudo, então prejudica na que a gente chama na integração dos implantes ali. Então pode trazer ao que a gente chama da Uhum. osteoradionecrose. Pode dar
mais O que é problema do que benefício. osteoradionecrose, doutora? Então, a osteoradionecrose ela é uma inflamação no osso, né? Então, que pode trazer pus, pode trazer problemas para o paciente, dor. Então, é melhor a gente não. Às vezes, a gente tem que fazer extração depois, a gente tem que tomar todos os cuidados. Tem que utilizar antibióticos, tem que avisar o paciente que isso pode acontecer e tem que fazer tratamentos depois disso, que a gente utiliza laser, utiliza o que a gente chama um corante, que é o azul de metileno, né? Faz a PDT, que é a terapia fotodinâmica. Então, é um tratamento que às vezes é longo, felizmente, e às vezes bem dolorido para o Pergunta que eu mais paciente. recebo. Tô com um problema no dente, preciso arrancar. Eu passei por quimioterapia. Eu posso, qualquer dentista, arrancar o dente? Posso fazer a extração normalmente desse dente? O ideal é procurar um dentista oncológico, né? A gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Mas a gente tem que saber, porque assim, a gente tem que saber se está fazendo a quimioterapia, se ele já terminou a quimioterapia, qual o protocolo de quimioterapia, né? Às vezes a gente tem que ver o período que a gente pode fazer a extração, né? Se às vezes a gente não vai ter que parar a quimioterapia para fazer essa extração. Então tem que ser todo um cuidado, e só um dentista oncológico preparado para isso, que pode, seria melhor, né? Eu tô perguntando porque esses dias eu recebi uma pergunta de ter um rapaz com câncer de laringe, ó. Pra vocês verem que tumor de parótide não é mediu Sim. tudo aqui. E ele É. passou Uhum. pela radioterapia e ele falou assim: Ah, eu tô com uma inflamação no dente, vou arrancar. Vou arrancar. Ele falou como se fosse uma coisa, sabe? Ah, eu vou ali jogar o papel no lixo. Eu falei assim: não, tem que ter um cuidado porque não a extração de dente, principalmente a pessoa que passa aí por um tratamento oncológico, você não pode sair arrancando, né? Pode dar outros problemas do que só a extração no olho. É, até porque a gente tem que ver como está a imunidade do paciente, né? Como é que está o exame de sangue dele, para a gente ver se não vai ter, se ele está com uma anemia, se ele não está, se ele está com algum problema, que pode às vezes ter um sangramento a mais do que o normal. Então, isso tem que ser, todos os exames de sangue têm que ser pedidos antes para a gente poder fazer a cirurgia com mais tranquilidade, que a gente tenha mais segurança na cirurgia, né? Doutora, a laser ela serve para N coisas, né? Quais que são Sim. mais comuns que ela pode ser utilizada? Ela pode ser utilizada para tudo, para afta, para herpes, para mucosite, ajuda em tudo. O laser ajuda em tudo. Em trismo também, dificuldade de abertura de boca, em DTM, pode ajudar, É mesmo? um vasto aí, Essas muita estruturas coisa. articulares, ela também ajuda, doutora? Sim, Achei sim, que era pode só ajudar, sim. mucosa. Olha que Ajuda sim. interessante. Não, E qualquer dentista cal pode ou ajudar. não? Existem dentistas que têm lá, sei lá, o curso específico para isso ou não? Qualquer um na faculdade. A gente faz uma habilitação em laser terapia, que a gente aí engloba todos esses cuidados, e às vezes também você pode focar mais no que a gente chama do especialista em DTM, nessas Uhum. desordens aqui, né? Da, Uhum. da ATM que a gente fala, da articulação. Então a gente pode focar mais nisso, mas o dentista que é habilitado em laser terapia pode fazer Mas sim. só habilitado. Qualquer um não pode pegar maquininha. É, Ela pode prejudicar, doutora, essa laser terapia? Se a pessoa não souber aplicar, pode prejudicar, pode causar algo? assim, é bom fazer o curso para a gente saber o que está sendo utilizado, né? Porque não é o que a gente fala, não é uma É. luzinha, não é só uma luzinha. É um Uhum. tratamento, né? A laser terapia é um tratamento, Mas né? causa Então, alguma. não causa, mas aí tem que ver com algumas. Difícil ter algumas contraindicações, mas tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer, né? Às vezes você pode aumentar, por exemplo, a gente fala da energia, a gente pode fazer um laser com mais energia, que não vai ser o ideal para o Uhum. paciente, às vezes não vai ajudar, entendeu? Não vai trazer melhora para ele. Então a gente tem que ter todos esses protocolos, são feitos uns protocolos, ou seja, a gente sabe qual é aquela, às vezes, 1 joule, por exemplo, que é 10 Uhum. segundos que a gente utiliza. Às vezes, para um paciente tem que ser um pouquinho mais, ou tem que ser um pouquinho menos. Então, a gente tem que saber dosar isso. Então, isso é todo um estudo, E né? a parte estética?
não prejudica muita coisa, não, mas a gente tem que saber usar. Certo, gente, é vocês irem num dentista oncológico. Esse é o certo, né? Pegar um dentista direcionado, né? E, doutora, Sim. e a parte estética? Vamos supor, a pessoa, sei lá, ela quer. Agora, os dentistas, não são todos, mas existem alguns dentistas que têm aí uma extensão na parte estética agora, né? Pode sair. A pessoa que passou por tratamento oncológico, ela pode ficar aplicando um monte de coisa na cara ou tem que tomar um certo R, né? É preciso perguntar essas Eu coisas. não. É preciso perguntar para o pessoal. Eles fazem cada coisa que eu falo, meu Deus do céu, gente. Pode ser aplicando qualquer coisa, botox, lá, preenchimento. Eu não acho muito Né? interessante fazer isso, não. Não acho muito Pode dar interessante, vários não. problemas, né, É, doutora? Depois para consertar é pode. difícil, né? Até quem não está passando por um tratamento oncológico, se fizer de forma errada, né? Se não te souber do que está fazendo, pode fazer exagerar, principalmente quem. Ai, meu Deus, cortou. Será que é a minha? Alô? Oi? Será que é a minha, gente? Fala aqui para mim que eu não. Ah, é da doutora? Ai, voltou. Alô? Voltou para mim. Oi? Ai, doutora, cortou. Voltou? Não escutei. Então, eu não acho, eu não indicaria fazer harmonização orofacial em paciente de tratamento oncológico, não. Não aconselharia. Também não posso falar porque não é a minha, aí a gente teria que estudar, né? Tem que ver tudo isso, né? Aí, mas eu não aconselharia muito, não. Acho que nem ó, eu posso falar por mim, que sou paciente. Eu tenho indicação até porque eu tenho síndrome de Frey, eu tenho indicação de fazer botox. Vê se não vou, lascando, quer, tá tudo bem. Deixa ela aqui, tá tudo certo. Deixa quieto, né? O que tá quietinho, deixa quieto, né, doutora? Até porque a gente sabe que o Botox é aquele efeito, né, que vai ficar legal, depois ele vai ter o paciente ficar consciente de que ele vai terminar o efeito dele, né? Então tem que ter várias opções. Então isso tem que ser muito planejado, E é uma né? substância que não é produzida pelo seu corpo, né, doutora? Então, é difícil, né? Ah, sim, E, sim. doutora, muita gente nem sabe, mas existem dentistas que tem ali na área hospitalar também, vocês também atuam, né? Qual que é a atuação de Sim, vocês na área sim. hospitalar, doutora? A odontologia oncológica ele vai mais assim para a Uhum. questão da laser terapia, mas as pessoas da odontologia hospitalar, eles estudam também muito essa área oncológica e pacientes com alterações sistêmicas, que a gente chama, né? Hipertensos, com diabetes. Então, a odontologia hospitalar é muito voltada para isso também, principalmente estudam muito esses pacientes com alteração sistêmicas. Mas se é um paciente, por exemplo, que está em acompanhamento com a gente, vai para o hospital e precisa de uma sessão de laser, alguma coisa assim, a gente pode ir sim até o hospital para fazer a Vocês laser atendem home terapia. care também, doutora? Sim, pode fazer atendimento Sabia home que care até também. pouco tempo atrás eu nem Pode sabia fazer. que existia, assim, pouco tempo atrás, né? Faz um tempinho, mas eu nem sabia que o dentista Uhum. poderia ir na residência. Pode, pode, pode. Está crescendo cada vez mais com a pandemia. Teve um crescimento aí muito grande de home care. Não É, só odontológico, né? Fisioterapeuta e médicos também fazem a pandemia questão do trouxe home care. Então pandemia pode trouxe ser feito bastante sim. porcaria, mas ela também trouxe alguns benefícios, doutora. Sim, algum benefício. Sim, sim. Doutora, como que a gente procura vocês? Porque assim, vocês são muito específicos. Eu digo porque assim, Vanessa, não tenho dentista específico. Então eu vou pulando de galho em galho Aham. até achar. Há pouco tempo também eu não sabia que existia um dentista específico que era oncológico. Existe algum local, alguma organização que a gente consegue procurar vocês? Porque é difícil achar.
Na verdade, por exemplo, eu faço anúncio no Google, né? Então, tipo, a gente acaba tendo que fazer no Instagram, né? Aí a gente vai fazendo as divulgações do quanto a gente também tem que ir procurar o médico, conversar com o médico, se mostrar aqui, para poder também Ai, aparecer para o paciente gente, também, travou né? a minha ou É a uma coisa que a dela? gente tem que divulgar. Ah, meu Deus. Oi, gente. Vocês estão vendo eu, doutora? Alô? Alô? Ai, voltou. Pra mim, voltou. Alô? Voltou. Eu não sei, às vezes pode ser um pico aqui, Ah, desculpa, tá tá? Isso tudo está bem. Estão acontecendo. acostumados. Não tá tudo certo. É. Como que é, doutora? Eu não entendi. Então, Vamos lá. como eu estava falando, a gente também tem que se mostrar, a gente tem que conversar com o médico, né? Ir lá fazer o que a gente chama do Aham. marketing, né? E a gente, do Uhum. networking, né? Então a gente também tem que ir procurar o médico, o oncologista. Eu, por exemplo, faço aqui no Instagram também. Às vezes vou procurando alguns oncologistas e vou colocando, eu sou Thaís Miguez, sou da dentista oncológica, se precisar de alguma coisa, eu faço um programa de acompanhamento, tal, 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 tal. Aí assim fui conseguindo alguns pacientes, sim, a gente vai tendo essa troca que é super Eu pergunto, doutora, importante, né? porque E necessária. existem algumas especialidades, né, que têm associações, né, que tem portais, né, que você consegue procurar lá, né, o especialista, enfim. Sim, sim. Então, achei que também teria apesar que é, Não, vocês são, ainda não tem, mas não, vai é ter. porque vocês são uma área muito específica, né? Sim, sim. Vocês, os estomatologistas, né? O pessoal do hálito, né? Então é tudo muito é difícil você ter acesso a realmente um profissional direcionado nessa área, né? Então a gente que é paciente fica meio Sim. perdido, para onde eu vou, quem sou eu, para onde ter que ir. E E aí, obrigada a você que está dando essa oportunidade para a vocês são gente muito aparecer aí na importantes. Eu acho internet. que é assim, eu não tenho lá uma história muito boa de profissionais da saúde, né? Mas eu obviamente, eu entendo que existem profissionais, né? Mas vocês, dentistas oncológicos, vocês é aquela pessoinha que está ali, que trata o paciente, que vê o todo do paciente, não é só um dente, não é só uma cara. Ah, vamos botar Não, um negócio lá, aquela placa para o dente ficar bonito, enfim. É um negócio do cuidar, né? Que eu acho que todo mundo da área da saúde cuidado. deveria ter, É. né? Então, acho que vocês são muito importantes. Então, é por isso que eu abro sempre esse leque, porque é necessário. Acho que vocês precisam ser mais vistos. Vocês não tem que só ser aquela pessoa que faz a vituração. Não. É aquela pessoa que trata, dentro de uma equipe multidisciplinar, é aquela pessoa que cuida de você por N doenças da boca. Até porque a boca não está separada do corpo, né? A boca está junto do corpo. É porque às vezes as pessoas agora botaram um dentista cuidando da boca, não cuida do corpo. Então, se você tiver com as infecções na boca, você desequilibra várias doenças suas. Por exemplo, se você tem com diabetes, se você não tiver com a sua boca saudável, a sua diabetes fica descontrolada, entendeu? Então você fica um ciclo vicioso ali. Se você deixar, porque a diabetes tem a diminuição de inflamação, de proteção, de imunidade. Aí você tem mais formação de tártaro, mais tendência a ter mais sangramento na boca. Então você tem várias infecções. Então, se você não tiver isso controlado, você prejudica a sua diabetes, entendeu? Então, você tem que estar sempre. E você tem que escutar o paciente, você tem que conversar com o paciente para saber o que ele utiliza, qual a medicação que ele utiliza. Que às vezes o paciente fala, eu uso uma vitamina, na verdade está usando alguma coisa para osso, que pode prejudicar durante o tratamento oncológico. Então, você tem que ouvir o paciente. A anamnese, que é a parte ali do questionário, é extremamente importante. Você tem que ouvir o que o paciente está sentindo, o que incomoda ele, qual a dor que ele tem, se ele tem medo de dentista, se não tem, porque aí a gente pode utilizar, às vezes, questões de sedação, né, para poder ajudar ele a ficar mais confortável durante o tratamento. Então, a gente tem que escutar o paciente, é extremamente Ah, importante isso, essa do meu dentista entendeu? eu adorei, doutor, porque assim, não, sério, eu não gosto de vocês. Eu tenho
certo receio. Não, não é que eu não gosto. Eu tenho um certo receio, mas eu, obviamente, Não, a quando gente preciso, entende. eu vou. Existem técnicas, assim, para pessoa que não tem medo, doutora, ou sedação, enfim, existe isso. Existe sim. Existe sim. Pode ser até umas medicações que você utiliza, existem vários tipos de sedação que a gente pode fazer para que o paciente fique mais confortável. Porque às vezes o paciente só de olhar para a Ah, é. gente já fica com medo. Aí já fica com alteração no batimento cardíaco, e aí você não consegue fazer nada. Então, às vezes, a gente tem que usar alguma medicação que a gente possa deixar ele mais confortável e que a gente possa fazer o tratamento para que a gente possa ajudar ele. Porque às vezes ele está com aquele foco de infecção e ele não vai no dentista porque ele tem medo. Então, isso pode prejudicar a saúde dele em tudo. Então, a gente tem que focar nisso aí de que a gente pode E o ajudar, SUS, entendeu? doutora? A pessoa que está lá no tratamento oncológico, ela, como que é o direcionamento? Eu sei que cada instituição tem lá o seu trâmite, mas como que é o direcionamento? Porque, assim, tem muita gente que está pelo SUS, doutora, não faz, e não vai no É. dentista. Como é que essas pessoas conseguem passar esse tratamento sem vocês, assim? Às vezes, assim, o SUS está aparecendo muita coisa, está sendo, tem, às vezes, alguns locais, alguns Uhum, postos de saúde, né, que tem, por exemplo, a doutora Jaqueline é uma que trabalha, né, na área do SUS e que ajuda uhum, os pacientes aí na área dela uhum. de radioterapia. Aqui no Rio de Janeiro, não, provavelmente deve ter sim alguma área de postos de saúde que possa ser voltado para isso. Aí eu já não sei te dizer, desculpa, Eu não pergunto, doutor, saber te porque cada informar sobre local isso. é um local mesmo. Aqui em São Paulo existem, É, sim, locais que a pessoa é direcionada para o médico, para o dentista, né? Mas tem pessoa que não é. E aí a pessoa fica passando por todo é, aquele é. tratamento, sem o auxílio de vocês, com aquela série de coisa na boca, e a pessoa fica ali, simplesmente ali. E às vezes aparece, e às vezes não é, o diagnóstico precoce é extremamente importante, né? Então, se o paciente fica naquela sem saber, e fica com um tumor enorme, e fica às vezes sem você ter um auxílio, né? Então, a gente tem que brigar por isso também, para que as pessoas, todas as pessoas, independente da classe social, tenha informação, tenha disponibilidade de tratamento. Tem que ser feito tratamento para todos os pacientes independente da sua classe social. Eles merecem isso também, merecem ser atendidos e da melhor maneira Eu vi que a possível, doutora né? colocou aqui a doutora Letícia, que é outra também que eu tô olhando, deixa ela. Ela falou que Minha as UBSs professora, minha precisam sim de professora. profissionais capacitados. Sim, é super legítimo isso, Sim. porque tem muita gente que passa pelo tratamento oncológico. Esses dias eu recebi 5 mensagens só hoje que eu li muito por cima de pessoas que falaram assim, Vanessa, eu comecei a radioterapia essa semana, só que ninguém me encaminhou para o dentista, porque elas assistiram as lives, né? E falou assim, ninguém me encaminhou para o dentista, o que eu faço? Né? Aí eu falei, não, converse com a equipe lá, com o seu médico, enfim, ou com a secretária do local, assistente social, para ver essa possibilidade do dentista, né, doutora? Porque como é que essa pessoa vai passar por um tratamento sem auxílio de vocês? E Vanessa, não é só no SUS, né? Também é na área particular. Tem, infelizmente, muitos médicos oncologistas que não passam para gente iniciar o antes. É claro que a gente, às vezes, tem que começar o tratamento oncológico logo, porque às vezes não pode esperar. Mas muitos não têm essa, infelizmente, ainda não tem essa visão, não veem, às vezes, a importância do dentista nessa área. Então, por isso que a gente tem que brigar para o nosso espaço. E aí a gente tem que ir lá falar, olha, eu tô aqui para poder ajudar e tudo, né? Então a gente tem que Uhum. disseminar isso daí, de falar que a gente tem o dentista oncológico, o fisioterapeuta oncológico, o enfermeiro oncológico, o nutricionista oncológico, não só o dentista, Sim, não estou botando sim. só nessa A área, equipe, né, mas doutora? A toda equipe essa, multidisciplinar. toda essa equipe que é extremamente importante que todo mundo esteja coesa nesse sentido, Esses né? dias eu fui no meu médico fazer meu exame de rotina, ele falou assim, Vanessa, vê uma paciente lá do seu canal lá para mim, e ela falou que ela estava com câncer, né, um câncer de parótida, e ela já pediu guia para o dentista. Ele- Aí ele falou assim, nossa, você também. Eu falei, pois é, só tem que falar mesmo para essas pessoas. Ele falou, tá certíssimo.
e falar que elas precisam desse tratamento, porque posteriormente ela que vai sofrer, né? Ela que vai passar por tudo. Às eu já atendi pacientes, a maioria, infelizmente, assim, de já estar em tratamento oncológico e aí só veio porque está sentindo dor, que não consegue comer, não consegue se alimentar, e aí as medicações às vezes não são as corretas. Então, tem que ter uma informação sobre isso. Não pode vir só quando está com dor, entendeu? Quando já está com tudo ferido, tudo machucado. Aí já é até difícil de a gente conseguir mexer, que aí a gente tem que ter toda delicadeza, né? Aí a gente tem que orientar, explicar tudo. Então, é uma coisa que é sofrida um pouco, né? Então, é importante a gente estar focando nisso aí, sim. No atendimento ao paciente para que ele fique tranquilo durante o seu Doutora, você tratamento. falou de medicação, tem medicação que pode machucar a boca nesse processo? A pessoa toma sem saber e pode piorar assim, os sintomas? Às vezes, assim, por exemplo, às vezes o paciente, o médico acha que, infelizmente, tudo acha que é cândida, né? E às vezes não é cândida. Então, a gente está tomando nistatina, fazendo bochecho com nistatina e nistatina. Às vezes é uma mucosite, às vezes é uma estomatite. Então, às vezes a gente tem que modificar a medicação para que não é tudo não é cândida, não é só cândida que dá, entendeu? Na boca. Então, a gente também tem que saber ver se não resolveu, vamos tentar outra medicação. Às vezes não é isso. Porque às vezes confunde também. As lesões da boca confundem algumas coisas. Para a gente também, às vezes, para fazer alguns diagnósticos. Então a gente tem que ir fazendo alguns. Vamos utilizar isso aqui. Não melhorou? Então pode ser alguma outra coisa. Então a gente tem que. Não pode ser só nistatina, entendeu? Não é só nistatina. E pasta de Né? dente, doutora? Pode usar qualquer uma nesse período ou tem pastas específicas para esse período? Não, tem pastas específicas e a gente também tem que ver se o paciente vai conseguir utilizar, porque às vezes muitos pacientes ficam com náusea, né? Então não consegue utilizar. Às vezes tem, por exemplo, tem um paciente que só conseguiu usar Tange, só de criança. Às vezes não consegue usar pasta de dente. Então a gente tem que, então não faz o uso da pasta de dente, utiliza só a escova de dente. Aí tem que usar uma escova mais macia também, para não ferir tanto a mucosa, né? A boca ali, a gengiva. Às vezes fio dental, às vezes não pode ser utilizado, porque às vezes pode ter, se o paciente está com uma imunidade um pouco mais baixa, aí pode sangrar e pode às vezes ficar com sangramento excessivo. Às vezes paciente que nunca usou fio dental, então a gente também não vai botar ele para palito de dente. Mas às vezes a gente pode usar aquelas escovinhas interdentais, ou às vezes hoje em dia tem os palitos de dente emborrachados, que não machuca tanto. Então tem várias coisas que a gente pode orientar o paciente para que ele possa ser E utilizado, enxaguante entendeu? bucal nem pensar. Ou pode ser também. Em alguns casos a gente pode utilizar sim, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o álcool, né, para não ferir mais ainda a boca. Então a gente tem que ser bem avaliado aí se pode utilizar o bochecho ou não, porque o bochecho pode ajudar alguma coisa, às vezes melhorar um pouquinho a gengivite, aquela inflamação na gengiva, que sangra um pouquinho, às vezes a gente pode usar o que a gente chama do Periogard, que é a clorixidina, mas isso tem que ser muito bem avaliado. E ver se o paciente também vai aguentar fazer o bochecho, né? Porque às vezes ele está com ferida, se ele está com ferida, provavelmente ele não vai conseguir usar, né? Às vezes a gente pode usar algumas pastilhas, que são as pastilhas de fogo oral, que a gente chama, que eles têm os efeitos mais anti-inflamatórios, que ajudam, que é para chupar, né, a pastilha. Às vezes tem paciente que às vezes não consegue chupar ela totalmente, mas se chupar um pouquinho só já vai ajudando e vai aumentando a intensidade ali do uso da pastilha. Então, tem várias coisas que a gente pode ajudar o paciente também. Vou fazer uma pergunta polêmica, doutora. Vou perguntar do flúor. Eu vi muita coisa desse flúor. O flúor é bom, o flúor não é bom. Para paciente que está passando esse tratamento aí, o flúor ajuda, não ajuda? Como é que é essa questão? Nesse caso, sim, ajuda. Nesse caso, ajuda. Aí a gente pode usar pastas de dente que contenham mais flúor, que é o que a gente chama do Ortogard. Tem mais, mas aí isso tem que ser orientado para o dentista, tá? Não é ficar. Eu estou falando, mas não é para ficar comprando aí sem né, ter uma orientação.
Tem que ser bem, Tá tem que falar bem isso, certíssima, tem que porque falar senão mesmo. os pacientes vão comprar e às vezes É. não é para o caso dele, entendeu? Se é um paciente que está passando por uma radioterapia, sim, ele pode ter uma tendência a ter mais cárie. Então, a gente, não só a radioterapia, isso aí depende muito da dieta do paciente, porque às vezes o paciente também, ele já não tem cuidados orais antes do tratamento oncológico, ele já não cuida da boca. Então, ele não, durante o tratamento oncológico, que é difícil a aceitação, às vezes tem paciente que não aceita que está passando por um tratamento oncológico. Então, aí já fica mais difícil. Às vezes não escova o dente ou não consegue escovar o dente, porque tem dificuldade, porque machuca. Então, nesse caso, o flúor ajuda. Tá? Mas a gente tem as águas fluoretadas, a gente tem tudo. É polêmico. Isso é É. polêmico. Eu perguntei, eu falei, tem gente que fala que o flúor tá tudo bem, tem gente que o flúor não é muito bem-vindo, né? Mas então, durante o Assim, se você faz um programa de prevenção, que a gente chama no dentista, pelo menos de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, se você não tem uma tendência grande a ter cáries, você pode até não utilizar pastas com flúor. Mas se você já é um paciente que tem uma tendência maior a ter cárie, mas se você faz um programa de prevenção, dificilmente você vai ter cárie. Então, aí, às vezes, a gente pode ter pasta de dente com menos flúor ou com sem flúor, mas tem que vir no dentista de 4 em 4 meses, fazer prevenção. essas pastas, doutora, num tempo muito prolongado, uma pasta que tem um flúor acima da média aí. Não é bom usar por muito tempo, não. Por tempo Ela prolongado não é legal pode usar. causar laceração na. Sim, pode fazer machucado na boca, pode ferir. Na verdade, nada com uso muito prolongado pode ser utilizado. É sempre bom a gente estar trocando, né? Eu sempre recomendo o paciente, às vezes, estar trocando de pasta de dente, igual a gente troca de shampoo e condicionador e sabonete, né? Alguns remédios também, se já não está fazendo tanto efeito, a gente aí tudo é, claro, conversado com o médico e tudo, né? Então, às vezes tem que, sim, não é pasta de dente com muito flúor, não é recomendado usar por muito tempo, não. Tem que ser, às vezes essas pastas de dente são usos que a gente chama de usos Uhum. terapêuticos, usos de medicação, né? Então a gente tem que ser bem focado, bem orientado para o paciente, não é ficar usando assim a torta direita, E entendeu? tem pasta, doutora, que não sei, tá? Eu também. Tem um pasta que quando ela tem saborzinho de menta, no negócio da menta tem um negócio que é ruim para. Eu não vou lembrar o nome, porque é muito científico, que é um nome muito específico, que aquele negócio ele é extremamente ruim e existem pastas que são comercializadas, eu não sei, eu não lembro o nome. Existe isso mesmo, doutora? Tem pasta de dente que tem formulações que Para exatamente. verdade? Ah, sim. Sim, tem. Principalmente essas aí de carvão ativado, essas coisas que falam que vão clarear o É, dente, né? Essas coisas aí. Não é legal. É. Então, não... tem algumas pastas. Às vezes a gente tem que ver o que, que é o lauril isso sulfato de mesmo, é sódio. O que isso que mesmo. você tá falando. É. E em tratamentos oncológicos, a gente evita de usar esse tipo de pasta de dente. A gente tem que passar outros tipos de pasta de dente que não tenham lauril sulfato Assim, de nem sódio. normalmente, né, Então, isso a doutora? gente vai. Ele é legal, né? É, É. E é, essas pastinhas mais é. baratas tem bastante isso, né? Essas três ação, né? Enfim. É. A gente tem tem várias coisas de pasta de dente aí que a gente tem que ver a abrasão da pasta de dente, se vai trazer mais atrito. A gente tem que ter todo um estudo de pasta de dente aí. São várias, né, no mercado. Então a gente tem que orientar o paciente, a gente tem que prescrever para o paciente E a a melhor escova pasta de de dente para dente, ele. doutora, nesse tratamento, né? As pessoas dá uma série de questões. Se a pessoa não conseguir escovar, ela escova como? Existem pastas de dente ou outras coisas que dá? Tem escova de dente mais macias, né, que a gente pode utilizar. Escovas de dente mais macias, extra macias, às vezes que a gente utiliza de pós-cirúrgico, que são com cerdas bem mais E se ela tem macias, um prisma né? muito, Então a muito gente tem grande, que. não consegue ter uma abertura de boca muito grande, faz o quê, doutora? Porque tem gente.
Aí a gente às vezes pode tentar de botar, é só às vezes um pouco raiz, né? Pegar um pouquinho, às vezes enrolar Uhum. com uma gaze, passar ali, tentar passar, pegar um. Aí às vezes pode pegar um pouquinho de bochecho, passar um pouquinho ali no local que não tenha álcool, para tentar melhorar. Ou às vezes fazer mesmo que seja um pouquinho de bochecho, botar um pouquinho de água, tentar e ir no dentista sempre, tá fazendo manutenção no dentista. Aí você tem que diminuir a frequência de ir de, sei lá, de 2 em 2 semanas, de mês em mês, às Uhum. vezes de semana em semana. Quem faz radioterapia tem que ver o dentista todo dia, tem que casar com o dentista, entendeu? Então, às vezes tem que fazer a manutenção, às vezes em menos tempo, para que a gente possa. Eu peguei um paciente com trismo bem severo, que às vezes a gente vai ter que tentar fazer o laser para tentar ajudar a melhorar ali a abertura de boca, às vezes a fisioterapia, o fisioterapeuta voltado para essa área de DTM, que tem especialistas nessa área, que podem tentar fazer exercícios para que possa melhorar essa questão do trismo. Então, isso aí, trabalhar junto com um profissional para que a gente possa, né, trazer o melhor benefício para o E, paciente. e aquelas pessoas que usam prótese, né? A dentadura, como que faz? E aí a prótese ela tem que ser bem adaptada, porque ela não pode ficar machucando, porque aí se estiver machucando prejudica ainda mais durante o tratamento. Não pode comer coisas muito duras, mesmo quem não use prótese tem que tomar muito cuidado com as coisas duras, castanha, torresmo, essas coisas para não machucar a boca, né? Então às vezes a gente recomenda tirar a prótese, né? Principalmente para dormir, porque a prótese, se não é bem higienizada, pode dar cândida. Então, aí pode aumentar mais ainda a cândida por causa do tratamento oncológico e também por causa da prótese. Porque tem gente que coloca a prótese e nunca tira, né? Porque às vezes é aquela coisa que o marido não sabe que utiliza, aquela coisa toda, tem vergonha. Mas é uma coisa que é difícil, principalmente para a mulher, quando perde os dentes. E às vezes o marido não conta para o marido, então tem essa coisa. Então a gente tem que orientar, higienizar tudo, né? Tirar a prótese para não machucar tanto. Então, tem que ser próteses bem adaptadas e bem feitas também. Tem algum material que machuca menos, assim? Porque tem gente que usa aquelas bem de plástico, né? Tem umas próteses que é bem. Aquela ali, se colocar durante o tratamento, pode até machucar, né, doutor? Porque a gengiva fica sensível, Pode. né? É, se ela não tiver bem adaptada ali, e porque às vezes o que que acontece? Às vezes o paciente também pode perder muito peso, aí a prótese fica mais frouxa, né? Então tem toda essa questão. Então tem que avaliar, fazer alguns, aí tem que utilizar um especialista em prótese para ver se pode fazer uma prótese um pouco melhor. Ou se fazer, eu fizer que a gente usa um material para colocar ali para soft que a gente utiliza para não machucar tanto, né? Aí, porque às vezes tem paciente que não tem condição de usar uma prótese tão boa, né? Infelizmente não tem questão de poder pagar por uma prótese legal, que a gente usa um material mais flexível hoje em dia. Então, a gente, às vezes, não é todo mundo que consegue fazer, ou às vezes não consegue se adaptar, depende muito da E, adaptação de cada um e o também, né? aparelho, doutora? Quem usa aparelho? Faz como? Não. Tem, tem que Tem que tirar, tirar antes de tem que começar tirar. o tratamento? Tem que tirar. Porque pode causar uma série de coisas. Sim, pode causar vários problemas, trauma, né, e tudo, e machucar mais, porque principalmente aqueles aparelhos ortodônticos mais de metal, pode machucar, né, e às vezes pode dar algum problema no osso devido ao uso do aparelho, então tem que tirar. Ah, Se tiver fazendo um tratamento ortodôntico e descobrir, infelizmente, que está com câncer, vai ter que aqueles tirar. aparelhinho invisível também de tirar e pôr também não. O ideal é não utilizar o aparelho ortodôntico enquanto está fazendo O o ideal é tratamento você se oncológico. focar no seu Não é o tratamento ideal. oncológico, se cuidar para se curar, para depois você cuidar do resto, né, doutora? Sim, E, sim, e depois que a pessoa sim. termina aí o tratamento dela oncológico, ela tá livre, doutora, de vocês? Fica mais bonita, tá tudo Não, bem.
Tá casado com a gente, não tem divórcio. Não pode, né? Não Tem que tem divórcio. continuar indo e também não pode fazer qualquer coisa na boca mais, né, doutora? Principalmente para paciente de radioterapia, né? Para paciente de quimioterapia, às vezes até um pouco mais, a gente, é como a gente fala, a gente tem que ver a imunidade do paciente, tem que ver tudo isso, né? Porque a gente tem que ver, a gente fala muito da imunidade, porque é o sistema de defesa do paciente. Então a gente tem que ver como é que ele vai ficar depois do tratamento oncológico. Então tem que fazer um acompanhamento, como faz o acompanhamento com o médico, tem que fazer acompanhamento com o dentista, acompanhamento com o nutricionista, dependendo do tratamento que foi feito, qual foi o câncer, né? Tudo isso. Então, tem que casar com a gente e não divorciar Quanto nunca mais. tempo, doutora, que ela tem que continuar indo assim, assiduamente? Ou não? Pode ser espaçado, enfim. Aí a gente vai ter que ver como é que o paciente vai conseguir manter a higienização dela, né? Como é que vai conseguir manter todas aquelas orientações que a gente passou para o paciente. Às vezes pode ser de 6 em 6 meses, às vezes pode ser de ano em ano. Provavelmente da radioterapia a gente vai fazer mais curto, porque a radioterapia às vezes pode ter uns efeitos mais tardios. Então a gente tem que sempre. Aí a gente vai individualizar para cada paciente. A radioterapia é Né? mais severa do que a quimio, doutora? A radiação. Sim, sim. De cabeça, peito, corpo. É Sim, pelo local. sim. Porque depende muito da radiação, né? Quanto vai ser feito de radiação. Mas os efeitos colaterais da radioterapia são um pouco, são, prejudicam um pouco mais o paciente do que a quimioterapia. A radiação no pessoa que está com câncer e outra no braço não é tão penosa quanto a na cabeça e no pescoço. Não, não. É, é. Porque até dependendo se pega pescoço também dá aquela radiodermite que a gente chama, fica com feridas, né? Então também incomoda o paciente. Então a gente também tem que, infelizmente, radioterapia de cabeça e pescoço é uma coisa que é difícil, Doutora, é complicado. tem essas laceração na boca, elas podem chegar a ficar visualmente para fora, assim, na pele, doutora? Não entendi, desculpa. Não, não tem problema. Desculpa. Por exemplo, a pessoa tá. Pode acontecer de uma laceração muito grande dentro da mucosa que ela pode sobressair, pode ficar externa. Isso pode acontecer? Aí depende muito do tipo de câncer, né? Depende muito do que é o câncer. Às vezes, se ele perde alguma parte aqui, às vezes, infelizmente, pode, às vezes, aparecer alguma coisa. Então, hoje em dia tem as próteses bucomaxilofaciais, dentistas especialistas nessa área, que às vezes ajudam na reabilitação. Aí depende muito, né, qual foi o tipo de tumor, qual foi o tipo de radiação. Então depende muito, né? Então eu nunca vi, então eu Não, eu não pergunto posso porque falar, né? o câncer de cabeça Pode e aparecer pescoço, ele às vezes pode ser, ele mutilado, e tem gente que fica bem assim, numa situação sim. ali, perde Sim. língua, perde céu da boca. É. Então, Aí fica com vergonha, às vezes não tem nem quer ter contato com ninguém, nem com a exatamente. própria família. Então, mas hoje em dia é raro também assim esses próteses e reabilitadores. Não é fácil você achar, é difícil você achar, mas tem bons profissionais aí no Brasil que podem ajudar nessa questão da prótese, de melhorar, porque às vezes tem gente que perde o olho, tem gente que perde parte do nariz, e aí é feito para tentar, aí já até melhora, né? O aspecto e aí a questão social, a questão de familiar, e aí A já rede de ajuda apoio, bastante. né? É. Ai, doutora, eu queria fazer outras perguntas, não tem mais tempo. Eu tô aqui, tô um negocinho apitando. Falei, ai, cara, eu já falo 1 hora, já não é possível. Doutora, eu acho que eu. Às vezes você faz outra live Ah, comigo, não tem nossa, problema. não Eu fala venho isso aqui. não. Pode, pode A fazer. semana passada, eu trouxe o doutor Rafael Suzin, que ele achou que eu nunca. Não, não sei, volta aqui, vira e mexe, eu encho o saco. Porque é que eu acho importante, né? Hoje, a rede social, ela traz muita. Tem muita coisa aqui. Tem coisa que é muita porcaria, mas tem muita coisa que é boa, né? E o que a rede social trouxe de bom é essa
essa facilidade de troca de informação e ter vocês nessa rede divulgando informação, disseminando informação. Se eu tivesse tido isso na minha época, eu não teria ido num profissional errado, né? Eu teria tido uma orientação correta, né? Eu teria tido um diagnóstico mais precoce, esse é o intuito da divulgação, né? Então, Sim. por isso que eu falo, que eu puder abrir de espaço para trazer essa informação, acho que vocês dentistas, nessa parte de glândula salivar, acho que vocês deveriam ser os primeiros. Assim. Eu sei que tem muito dentista que realmente é o primeiro que vê essa lesão na boca, que vê esse carocinho, essa bolinha, né? Mas ainda é passado muito desapercebido, não só para os dentistas, mas para os médicos também, que não são especialistas, acabam passando desapercebido quando a pessoa chega no profissional correto, tá? Um tumor muito grande, tá? Uma situação muito ali avançada. Então, eu queria demais agradecer. Eu vou fazer, sim, bastante ainda live com você. Tem bastante coisa que as pessoas me perguntam, não só de coisa oncológica, mas de saliva, de outras coisas hospitalar também, que eu acho importante essa divulgação. E quanto mais gente souber que existem vocês profissionais que são direcionados para esse tipo de tratamento, as pessoas têm uma melhor qualidade de vida, né, para passar por essa parte que não é fácil, que é bem difícil. A gente tem que estar sempre focando na saúde do paciente, para ajudar o paciente. A gente tem que estar sempre focando nisso. O foco principal do tratamento oncológico é o paciente, de trazer um conforto para ele para ele passar por essa fase difícil, que a gente sabe que é difícil, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter um cuidado extremamente importante, um acompanhamento com ele, para que ele não tenha que parar o seu tratamento oncológico por causa de infecção na boca. A gente tem que disseminar isso. Eu também boto uma meia-culpa, acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu agradeço você estar dando essa abertura para a gente estar podendo falar. Eu estou à disposição para poder aqui falar com outras lives. Tem as minhas amigas tem as minhas amigas do curso que também são extremamente assim capazes, capacitadas de conversar com você e são extremamente profissionais muito tops e que a gente está sempre conversando, a gente está sempre discutindo, sempre se atualizando, porque a gente tem que estar sempre estudando, porque são vários protocolos, cada vez aumentam mais, assim, e que a gente tem que estar sempre se atualizando para poder trazer o melhor tratamento para o paciente. Então, eu agradeço muito de você estar fazendo isso para a gente, dando esse espaço, não só para o dentista, mas para o nutricionista, para o fisioterapeuta, que são pessoas também extremamente importantes durante o tratamento. Então, eu agradeço muito e obrigada. Doutora. E você pode ter certeza que eu encherei mais o saco mais vezes. A Jaqueline achou que... Não enche o saco, não. Não enche o saco, não. Pode, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, se precisar de alguma coisa, estou só no link da minha bio lá, é só entrar em contato. E eu estou à disposição para poder ajudar. E se tiver que fazer algum tratamento, a gente faz. Mas enfim. Não, mas eu tenho algumas amigas aí em São Paulo que a gente então pode passar para você. Porque eu gostaria muito de casar com uma dentista, doutora, mas assim, não acho. E agora que eu sei que vocês existem, aí eu estou procurando na área de vocês, que eu sei que vocês vão entender muito melhor do que um outro profissional que não tem essa parte oncológica, né? Então, olha, doutora, obrigada demais. Obrigada. Não, mas a gente está aqui à disposição do que a gente puder ajudar, a gente está aqui para poder te ajudar aí em disseminar essa importância do tratamento oncológico e obrigado por você ter esse canal e boa noite a todos e obrigado por todos estarem aí na live. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma e eu estou à disposição para poder tirar qualquer dúvida. Doutora. Tá bom? Boa noite. Não vou terminar, porque senão, coitada, deixa ela descansar. Tchau, doutora. Obrigada. Tchau. A live vai ficar salva. Gente, obrigada pela participação de vocês. Doutoras, obrigada a vocês que estão aqui. Vai ficar salvo aqui no perfil. Eu vou compartilhar a live no perfil da doutora também, Thaís, tá? Para que fique também no perfil dela essa live. E eu provavelmente vou disponibilizar essa live no YouTube. A galera do YouTube tá meio pentelhando para disponibilizar no dia, mas é muito difícil subir a live pro YouTube no mesmo dia. Mas eu vou tentar ainda disponibilizar ela ainda hoje no YouTube. Tá bom, gente?
Beijo para vocês, boa noite.